A promotora, doutora Eliana Passarelli, e a psicóloga Patrícia Stankovic. Pode entrar, as duas maravilhosas. Venham. Olha, que privilégio nosso, hein? Que legal, gente. Bem-vindas mais uma vez. Como vai? Tudo bem? Prazer, tudo bem? você tá? Como vai? Prazer, tudo bom? Bem-vindas. Doutor não quer ficar aqui de vez, não? Eu fico com o maior prazer. Você tá bem? Tá. Eu tô baixinha, né? Quente? Vai Tudo acertando tudo. Tudo bom, doutora? Tudo e com vocês. Tudo bem? Também. Como vai? Prazer em conhecê-la. Você tá bem? Só vou pedir pra você falar bem no microfoninho aí. Vamos baixar um pouco. Baixar um pouquinho. Bem-vinda, viu? Obrigada. Prazer é meu. Essa é a Patrícia Stankovic. Isso. Bom, vamos... E você viu a exclusiva que a gente conseguiu ontem? Eu vi, maravilhoso, assisti. Muita gente criticou, mas a gente acredita, doutora, acho que no âmbito jurídico você também apoia isso, que a gente tem que ouvir as duas partes, Claro. né? Em juízo não é diferente. A gente Exato. ouve todo mundo. Tem que ouvir todo mundo. E, né, enfim. O público, no caso da imprensa, tira as suas próprias conclusões e no tribunal o juiz, o desembargador... Que, Exatamente, não cabe a eles e muito menos a nós. Exatamente. Cabe a eles julgar e chegar num determinado ponto, chegar numa diretriz na qual é justo para os dois lados, e a gente faz o nosso papel jornalístico. A gente deu a oportunidade e que bom que a gente consiga fazer isso. Na minha opinião, isso chama-se democracia. Patrícia, eu te chamo como doutora Patrícia, como você prefere? Como você preferir. Posso falar? Se você quiser. Doutora posso- Patrícia, pode ser? Pode. Doutora Patrícia, você assistiu a entrevista de ontem? Você chegou? Assisti sim. O que você, como psicóloga, dando uma geral, porque depois a gente vai abordar cada tema, o que você achou, no geral, da entrevista de ontem? Qual é a sua opinião? A repercussão de tudo o que está acontecendo, né? A violência doméstica traz repercussões que podem trazer inúmeros problemas para os envolvidos. Principalmente para um ser que está ali se constituindo, como a gente fala, se estruturando enquanto pessoa, que vai crescer e que vai virar um adulto, né? E a repercussão que ele vai levar não dá para saber. A gente pode prever que uma pessoa que está num ambiente com violência, né, com desrespeito, com agressão, ela pode ter diversos prejuízos emocionais aí. Se tornar um sujeito adulto com algumas dificuldades, principalmente na relação com as outras pessoas, no relacionamento amoroso, na relação com as outras pessoas, se sentir muito fragilizado, ter crise de ansiedade generalizada, ter crise de pânico, ter déficits em relação à aprendizagem. Então, inúmeros problemas podem acontecer. Avaliando do ponto de vista psicológico, sem entrar no mérito da questão em si, né? Sem uma valoração, sem um juízo de valor, mas o que eu vejo na clínica, no consultório, em mulheres que sofrem violência doméstica, o padrão se repete. São mulheres que ficam coagidas, são mulheres que acabam se aliando ao agressor, né? Se fragilizando, elas acabam se sentindo responsáveis pela agressão sofrida, e é muito difícil sair desse ciclo vicioso. Quando a gente fala da mulher, por quê? É uma questão, no meu entendimento, na minha visão clínica, é uma questão estrutural. A gente vive uma questão estrutural, porque a gente vive numa sociedade que tem um conteúdo, um teor ainda muito machista, né? A gente vem de uma civilização escravocrata e isso repercute nos seres humanos que estão ali se estruturando, no sujeito social que a gente está ali, nas relações. Então, a gente tem repercussões aí que são valorativas. A gente não está falando de questões muito objetivas e pontuais, né? Não é assim tão fácil. A gente está falando de situações que têm uma repercussão psicológica muito grande. E que a gente vê isso se repetindo diariamente, gente. Muito bem. Os dados são impressionantes, né? Quando a gente fala de violência contra a mulher, quando a gente fala de feminicídio. São absurdos. Muito bem. Eu quero dar um recado aqui, já vou falar com a doutora Eliana Passarelli. Eu quero falar rapidamente de juros abusivos. Você que está pagando juros abusivos, seja no financiamento de um carro, de uma moto, de um caminhão,
Um empréstimo bancário. Exatamente. Presta atenção que o recado é muito importante. Gente, se você pegar as parcelas do seu boleto e somar as parcelas, você vai ver que ao invés de um carro, você tá pagando 2. Ou 2 financiamentos, Ao né? invés de uma moto, você tá pagando 2. Por quê? Porque no Brasil tem esse negócio de juros abusivos, que é o juros sobre juros, né? Aí a JAS Assessoria, ela vai te ajudar. Primeiro, o que ela vai fazer? Gratuitamente, ela vai fazer uma análise do seu contrato de financiamento. Então, você vai mandar o contrato do seu financiamento e mais o seu boleto. Os boletos que você tá para o seu carnê. Eles vão fazer gratuitamente uma análise e vão falar assim pra você, ó, isso aqui é juros abusivos, ó, isso não é, isso é juros do banco mesmo, isso é normal, é pela lei, tudo bem, esse não, esse tá abusivo. Então eles vão te ajudar e vão te orientar. Caso você queira depois ir atrás, né, de resolver esse problema de juros abusivos, aí sim eles vão cobrar um valor de você, tá bom? Mande agora um WhatsApp para o 41 18 44 71. 41 18 44 71. É o WhatsApp, também é um telefone. Então você pode ligar ou mandar uma mensagem. Oi, estou ouvindo no Chupim, quero minha análise gratuita. 41 18 44 71 é JAS Assessoria, tá bom? Você que tá com um carro alienado, busca e apreensão, com atraso em parcelas, eles também vão te ajudar, tá bom? 41 18 44 71. DDD 11 41 18 44 71. JAS Assessoria. É isso, Bartô. Boa. É isso. Esse é o Chupi. A gente continua falando da entrevista de ontem, do caso do Alexandre Correia e Ana Hickman. A gente continua no canal Chupim do YouTube. Na Metropolitana a gente volta já já. Vai lá. Tudo bem? Tudo bom, doutora? Tudo e com vocês. Tudo bem. Doutora, a gente vai começar agora a pegar os pontos da entrevista de ontem e vamos aqui querer saber os pareceres, tanto jurídicos quanto psicológicos, Tá. de uma maneira geral. Só me atualiza sobre conteúdos mais importantes, porque eu tava dentro de um voo, não consegui ver tudo. A gente vai pôr no telão. Tá. Todos vão, a gente vai exibir. Então vamos lá. Primeiro, doutora, sobre a Lei Maria da Penha, né? Coloca o vídeo, é o primeiro vídeo, produção? Já vamos começar com o primeiro, né? Esse tema agressão é muito amplo, né? A lei da Maria da Penha é muito ampla. Eu acho que todo homem de bom senso, casado, deveria estudar essa lei para entender o que é a lei. Né? Para, antes de mais nada, não infringir a lei. Né? Então a lei é muito ampla. Então eu não vou falar a palavra agressão. Eu sei o que houve no dia 11, o que aconteceu e o que caminho que tomou. Isso eu sei. Qual é a sua opinião, doutora, da A minha declaração? opinião é que ele jamais falaria em agressão mesmo, né? Nós temos aí no mínimo 5 agressões na Maria da Penha. Uma delas é psicológica. Então, assim, não adianta não falar em agressão e os atos traduzirem agressão. Não é verdade? É claro, ele vai falar o que ele acha que deve. E a gente aplica o direito do jeito que a gente deve. Muito bem. Posso me dar uma pergunta? Por favor, Quais são Tutu. os 5? Violência sexual, violência patrimonial. E a patrimonial, isso as pessoas não levam muito em consideração. Não é o que ela auferiu com o dinheiro dela. É aquilo que dá para o casal viver. Então, é diferente É isso. diferente. Então, quando ela não trabalha, ela é dona de casa, ela trabalha em casa, o que ela ofere? Em tese, nada. Né? Só que ela, na verdade, é que mantém a casa em ordem. Ela que mantém... É assim, todo o serviço prestado, se você não faz, você tem que pagar para que seja feito. Dá pra Lavanderia, dá para valorar, lógico. aham. Né? Lavanderia, Sim. arrumadeira, enfim. Então, vamos falar de uma mesada, que eu não gosto do termo, mas uma mesada estipulada que ela não receba. Ela não tem como se cuidar. Saúde, não estou falando de cabeleireiro, não. Bem-estar geral, médicos, dentistas, essas coisas. Então, aí, você também fala em
violência patrimonial. Isso se o homem tiver a condição de pagar, Sim, mas ele não está pagando. É da condição do casal. Ah, perfeito. Então temos aí a violência sexual, a violência patrimonial, A violência moral, a moral. que eu acho que nós temos aí um erro crasso da lei, porque na verdade ela colocou apenas 3 delitos, né? Que é injúria, difamação e calúnia. Quando na verdade eu acho que a violência moral são tantas coisas, né? A violência física, né? E a psicológica. E a psicológica. Que eu acho que também, pra mim, entra um pouco de moral na psicológica e de psicológica moral. Pra mim, mistura. Muito bem. Vamos pro vídeo 2? Rola o 2 aí. Final do almoço, a Ana abordou um tema com o Alexandre. Ele entrou em choro compulsivo, de uma maneira que ele nunca tinha chorado. Aquilo me deixou muito abalado, né? Muito consternado, e eu peguei e me ausentei. Depois de um certo tempo eu voltei, começou aí uma discussão mais acalorada. Eu pedi que o Alexandre pegasse o iPad e saísse, ele saiu aí a uns 80, 70 metros de lá, e aí começou a discussão. A discussão foi esquentando, até que saímos para uma área de churrasqueira. Ela falou de chamar a polícia, eu entrei em parafuso, fiquei completamente desesperado, como chamar a polícia? As 2 funcionárias pegaram o Alexandre e levaram para um cômodo de dentro. Ela foi ligar o 90 e passou por uma porta. No que ela foi passar pela porta e fechar, eu segurei a porta com o pé e o trinco bateu no braço dela. Eu vi que ela machucou o braço, só que ela fechou a porta para poder ligar para a polícia, porque eu não queria que ela ligasse para a polícia, porque não havia necessidade de ligar para a polícia, não houve agressão. Eu jamais tentei dar uma cabeçada na Ana Hickman. Então, eu não dei chute, não dei soco, não dei tapa, não tentei dar cabeçada. Sim, a discussão foi tensa, foi usado palavras pesadas, foram usadas, houve troca de acusação, sim, houve. Mas eu jamais, nunca, nem Anne, nem mulher nenhuma, toquei a mão numa mulher, no sentido de tentar agredir fisicamente uma mulher. Doutora Patrícia, você deixou muito claro que você, né, quando eu perguntei do caso, você já foi para criança, né? Sim. Então, num caso como esse, sobra mais para criança? A vítima maior é a criança, na sua opinião? A criança está ali num cabo de guerra, né? As pessoas estão ali também fragilizadas, agressor e vítima, mas a criança, ela tá se tornando pessoa, se tornando sujeito. Imagine um espelho. Os pais, ou quem ocupa essa função, né, materna e paterna, são um espelho para aquela criança. Ele vai se estruturar a partir desses grandes outros aí, são a referência para ela. E aí, quando há desentendimento, na psicanálise a gente entende que é uma relação tão simbiótica entre os filhos, né, e os progenitores, que tudo que diz respeito a ele, a criança se sente responsável. Se eles estão bem, ela é que é a causadora desse bem-estar. Se eles estão mal, também. Então, para além de todos os prejuízos que pode acontecer para qualquer pessoa exposta a um ambiente com violência, com agressão, e pessoas que são ali a referência para ela, né, com muita agressão, os prejuízos que essa pessoa pode vir a ter são inimagináveis. Então, pode, porque não há um determinismo também, né, na psicologia. Nós somos seres que nós estamos em constante devir. Ele pode, sim, entrar no acompanhamento psicológico, pode ressignificar toda essa relação traumática de presenciar e de conviver num ambiente que não é saudável, que não é salutar, e ressignificar isso. Mas os prejuízos, eles podem acontecer de uma maneira avassaladora para um ser humano. Posso emendar? Por favor. Existe uma lenda de que a criança, principalmente nessa idade, ela não tem um registro total de todas as coisas. E que por um determinado período, ela pode ou não guardar esses tipos de sentimento, descartá-los ou não. Isso é verdade, isso é mentira. Quando uma criança vê uma situação dessa, ela retém essa informação e leva isso pro resto da vida? Vamos entender de outra forma o que você está me trazendo. Nossa mente, existem dimensões da nossa mente, que é a dimensão inconsciente e a consciente, os registros, né? Então, nenhuma experiência que um ser humano vivencia, ela é apagada como uma borracha. Ela fica ali num determinado âmbito local da sua mente, que pode ser essa mente, esse espaço inconsciente, mas que vai ter repercussão consciente. Muitas vezes a gente age de uma maneira, quando adultos, que nem a gente sabe por que agir daquela forma, não é? Certos medos que a gente tem, certas fobias, certos comportamentos agressivos, a gente mesmo se sabota.
E aí a gente, mas por que eu agi assim? E vem de novo, e vem de novo. Nós costumamos dizer, da repetição à compulsão. Comportamentos compulsivos dizem respeito a esse registro inconsciente, mas que se manifesta no consciente. É assim com essa criança. Nada do que ela vivenciou vai ser apagado. Ele pode ser ressignificado, apagado não. O Alexandre Corrêa fala que não houve agressão física, mas teve sim agressão verbal. É o vídeo de número 3. Vamos ver, por favor. Normalmente, quando se tem essa medida protetiva, é porque a mulher está correndo algum tipo de risco, né? A justiça lê a situação, fala, bem, essa mulher precisa de fato de uma medida protetiva, ele não pode se aproximar porque ela pode correr risco. O que eu pergunto é, não existiu agressão pra você? A palavra agressão não existe pra você nessa história. Vamos só voltar um pouco, gente. Esse termo agressão, ele é muito amplo. Houve agressão verbal? Sim, houve agressão verbal. Houve agressão física? Não houve agressão física em tempo algum. Doutora, agressão verbal, vamos lá. Geralmente a agressão verbal é de ambos os lados. Homem e mulher. Homem gritando e mulher gritando. Nesse caso, cabe a Lei Maria da Penha favorecendo apenas a mulher? Desculpa fazer o advogado do diabo aqui, mas a gente pergunta mesmo pra esclarecer bem o negócio. Não, cabe inicialmente como medida protetiva. Depois, em juízo, será tudo novamente discutido. Cada um deve lembrar aquilo que falou, qual foi o cunho daquilo que foi falado, gritado, esperneado. E aí entra a absolvição ou a condenação. Eu quero fazer só um adendo. Quando ele fala em agressão, que ele diz, o Alexandre, que não houve agressão, mas ele agora admite, portanto, uma agressão de natureza moral, né? Eu vou corrigir isso, porque ele próprio disse que houve o fato dele segurar na porta para que ela não a mexesse ou não fosse, que ele travou e de repente a porta foi. Isso é, no mínimo, uma contravenção penal que é vias de fato. Então, se houve um machucado, que nós já temos o laudo, que é de lesão leve, ou se não houve, aí já entra essa contravenção que equivale à agressão física, sim. Se ele não tivesse tocado na porta, ela faz o que ela quiser na porta, e aí ela bate, se machuca sozinha, então nós aí estaríamos falando só da agressão moral. Mas não, ele já narrou como que ela se machucou. E o fato dele segurar a porta para que ela não fosse ou não travasse, exatamente. A gente tá aqui, não estamos querendo chunchar o Alexandre, não. Não, a gente quer ver o lado jurídico da coisa também e o psicológico. Para lei, né? outros casos que possam acontecer o que estão acontecendo. Eu tenho uma admiração, por um lado, da Lei Maria da Penha, que salva muitas mulheres de agressão, e ao mesmo tempo eu acho a lei, às vezes, um pouco contraditória no sentido de ter a medida protetiva, por exemplo, de casos que a mulher tá errada. Exato. E você vai conseguir provar isso só depois, mas até então você já não consegue ver seus filhos, até então você tem que sair de casa, não pode se aproximar, entendeu? Então, eu acho que assim que desse a medida protetiva, tinha que ter alguma coisa 24 horas de juízo, assim, pra já chamar de ambos imediato e poder esclarecer qual é a situação do momento ali, entendeu? Eu acho que faltaria isso na Lei Maria da Penha. Eu acho que se fosse 24 horas, talvez a gente não conseguisse saber o tamanho da realidade. Então, eu acho que um pouco mais de tempo, sim. Mas eu queria dizer... Não, falo atendimento. Assim. Mas eu tô falando do atendimento. Sim, do atendimento. O Judiciário, o Ministério Público, eles mantêm um plantão 24 horas. Não para Maria da Penha, para qualquer caso, né? Qualquer situação. Isso pode ser corrigido, digamos assim. Claro que não é num dia útil. Eu briguei com meu marido às 11 horas, eu quero uma resolução às 11 horas da manhã num juízo de plantão. Não é assim. Mas isso tem habeas corpus, tem uma série de medidas, mandado de segurança, que você pode corrigir durante o plantão judiciário. Ou você distribui normalmente a segunda instância para que seja corrigido. Às vezes, o delegado de polícia instaura o inquérito imediatamente, ou dá a medida protetiva imediatamente, e no dia seguinte, nós temos a possibilidade do juiz rever. Sempre. As medidas protetivas têm que estar
com o Ministério Público em 24 horas. Aham. E logo passa pelo judiciário, né, que também endossa ou não. Perfeito. Nós temos os mais variados casos. Os mais variados casos. Então não significa que um dá medida protetiva e todo mundo corre atrás. Não, não é assim. Muito bem. Bom esclarecer pra gente. bom. Porque assim, a gente ama nossas mulheres. Na minha vida são 3 mulheres que eu amo. Mas a gente precisa pensar também naquele homem que às vezes tá sendo injustiçado, né, Bartosinho? É muito Vamos ser bem, triste, bem justo muito aqui. triste falar isso, mas é uma realidade. E a gente já viu isso de várias formas. A imprensa Sem já dúvida noticiou, já esfregou na nossa cara que tanto de um lado como do outro pode existir a farsa, uma maneira de você tentar forçar uma situação por N motivos, né? Pode, isso não é difícil, gente. Não é. A gente já viu muito isso. E obrigado por esclarecer, Claro, viu, doutora? Claro. Tô aqui pra isso. É isso. Posso fazer uma observação em relação a isso? Por favor, doutora Patrícia. O que eu vejo nessa situação inteira, né? O que eu vejo nessa situação é o quanto essa criança está sendo revitimizada com tudo isso. Né? Há uma revitimização aí constante o tempo todo. Na denúncia, no afastamento do pai, na investigação do que está na mídia, né, em querer ou não depor dessa criança. Então, assim, há mais de uma década, eu tenho uma especialização em psicologia jurídica e durante essa especialização, que foi antes do mestrado, a gente viu, inclusive eu escrevi um artigo sobre alienação parental, a gente viu o quanto é necessário estratégias e políticas públicas para que isso não aconteça. Essa criança, ela é revitimizada a cada vez que se fala, que Ela se é noticia. utilizada por ambas as partes. Ela está sendo revitimizada, quer dizer, o trauma vai só aumentando. Independente do conteúdo ser verdadeiro ou não, de ambas as partes, mas há um ser humano ali que está em formação e isso precisa ser cuidado. Posso fazer uma pergunta? Por favor, Bartô. Numa situação dessa, doutora, não deveria existir algo que recolhesse essa criança do meio desse turbilhão? Sim, claro. Existe uma maneira para isso? Não. As políticas públicas não, porque ela está sob guarda, né? Então, assim, agora, o que acho que deveria ser feito mais de imediato é acolher ali, já que a mãe, né, tá com a guarda dessa criança, acolher e tentar ouvir, tentar acompanhar. A mãe tem um acompanhamento psicológico e essa criança também. E, claro, o pai também, né? Para que até isso não, de repente, isso não reverbere, né, nas outras relações com outras pessoas. Então, assim, um acompanhamento deveria estar sendo já colocado até como obrigatório. Legalmente. Né? Eu queria o vídeo 9, porque o vídeo 9, produção, fala exatamente sobre o que a doutora Patrícia tá falando, né? Vamos ver o vídeo 9, então. Rola aí. Alexandre, você fala com admiração, obviamente, do seu filho, mas da Ana também. Mas como não? São 25 anos, gente. 25. Você não fica um quarto de século com uma pessoa se você não admira ela. O que ela disse ao meu respeito, é problema dela. E você acha que foi da boca pra fora, no cargo da emoção? Eu não emito nenhuma opinião sobre as opiniões da Ana. O que a Ana achou sobre mim, acha sobre mim, pensa sobre mim, é problema da Ana. Eu sei o que eu penso dela. Agora. Eu só acho que a Ana, além de tudo, infringiu uma lei, que é o artigo 2 da Lei 12.318, que é a Lei da Alienação Parental. Ela me chamou de... Né, meu Deus, ela usou três adjetivos em sequência e aquilo é muito pejorativo, né? Gente, começa, acho que na entrevista no Domingo Espetacular, ela você logo no final, isso, eu me fugiu agora. Um deles é então, covarde. aquilo, ela não mediu de tão perfeita que é como mãe, ela jogou por terra. Porque ela me ofendeu em rede nacional sem pensar nas consequências que isso ia ter pro Alexandre. Isso é muito grave. Isso é muito grave de um amiguinho vir no dia seguinte na escola e apontar isso para ele. Entendeu? Então, eu acho que não por parte dela, que é de direito dela, que fique claro, ela faz o que ela quiser, ter me adjetivado dessa maneira em rede nacional sem medir as consequências que isso podia ter pro Alexandre. A Ana Hickman infringiu a lei ou não? Não. Para infringir a lei, o artigo 2º, ela deveria chegar diretamente à criança, não é por via indireta, via direta, e falar: seu pai é um covarde. Você não sairá com seu pai porque ele não merece que você seja
esteja com ele, porque, enfim, qualquer adjetivo. Mas isso, a doutora pode explicar melhor do que eu, é uma coisa reiterada. Não é uma vez. Ela não falou para ele, ela falou publicamente, né? Óbvio, haverá consequências? Com certeza, né? Mas é muito pouco para alienação parental. Alienação parental é uma coisa muito mais séria, em que há um estudo psicológico da criança, um estudo social. Não é assim. Não é de um dia para outro que você fala, nós estamos diante de um caso de alienação parental. Aliás, é uma lei que deveria ter caído. Né, a de alienação parental, porque eu acho que é uma lei muito cruel para todo mundo. Submete a criança todo também. Mundo. Eu acho cruel, acho a psicologia forense que... inaplicável, acho Então horror. ela tem que ser algo diretamente dito, por exemplo, para a criança, e a criança, consequentemente, não execute qualquer coisa que ela deveria fazer com o pai ou com a mãe, não sei, em função daquilo que foi dito. Olha, seu pai ou sua mãe é isso, aquilo, aquele outro. Ela vai reforçando um Mais comportamento, não é isso? E um padrão que ela vai ter do Mas genitor olha- ou da genitora. Mas olha só, essa criança tá ouvindo, tá percebendo, É tá isso. sentindo. É muito mais grave do que só uma lei ali, como você falou, é uma lei muito cruel. Cruel que tá sendo feito, né? Em termos de psicológico com essa criança, esse ser humano que tá se formando. Imagine como ele não está devastado aí, vendo, né, as figuras parentais, as figuras mais importantes na vida de uma pessoa, até que ele cresça, né, e vá para o social, e você forma outros vínculos e outros laços. Mas ali naquele momento são as pessoas mais importantes, em que ela está se mirando ali. E olha o que está acontecendo. As pessoas estão, né, se autoagredindo. E o que sobra para essa criança? O que vai ficar no imaginário dessa criança? O que repercutir psicologicamente, comportamentalmente para ela? Você tá tirando a criança da vida lúdica, né? Que tudo é maravilhoso, que quando a gente é criança, eu tenho recordação, graças também. a Deus eu tive uma casa com um pai, com uma mãe, sem violência, sem briga, e eu cresci de uma forma lúdica, brincando. Só no E imaginário, você né? tira essa criança dessa forma lúdica e joga pra um filme de terror, né? E sem isso, ela né? ter a compreensão Exatamente. disso, né? Não. O que é pior, né? Não. A criança ela é imatura neurologicamente e psicologicamente. Né? Ela está em processo de se tornar um sujeito. Que sujeito é esse que vai vir para a sociedade? Pode vir um sujeito, né, mais ou menos remendado, né, colado ali os caquinhos com terapia? Pode. Pode vir um sujeito que faça, né, que tenha comportamentos que agridam ele próprio e as outras pessoas? Pode também. Então, assim, a gente fica, né, nessa condição do pode, porque não há um determinismo. Mas o que está acontecendo no momento, sim, está sendo extremamente prejudicial para qualquer ser humano. Muito bom, doutora Patrícia. Gente, deixa eu agradecer primeiro a audiência que a gente tá tendo aqui, a galera aqui do chat se manifestando, muita gente falando sobre isso. Claro que quando a gente tá falando de criança, tal, a gente tá pegando o caso que teve da entrevista de ontem, mas a gente não está falando do Alezinho, tá, Não. gente? A gente tá falando de uma criança vítima aí de uma briga entre os genitores, enfim. Eu queria convidar você para se inscrever no canal Chupim do YouTube. Você que tá aqui com a gente, se inscreva. Você que tá chegando agora a primeira vez. Olha, a gente tá crescendo de uma maneira muito rápido, cara. Muito rápido. A galera tá, prestigiando a gente. Olha, teve um que desinscreveu agora, que eu quero dizer É o pra seguinte. sacanagem. Esse aí... Eu quero xingar sua mãe, viu, senhor? Esse aí, tem uns que ficam... Vai pra frente e pra trás? É, só pra sacanear. O 56 voltou pra 55. Você não vale nada, viu, irmão? Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. O pessoal pode também dar um like na nossa transmissão. É muito importante pra gente, tá? Esse vídeo aqui, né, Tutuzinho? Você verdade. baixa aí. Como que é, Tutu? É super simples, gente. Depois Só você fala baixar e melhor. curtir. Voltamos com o Chupim. Eu chamo aqui, eu que me perdi no tempo aqui. Tamo de volta na Metropolitana 98.5, além do canal Chupim do YouTube. Hoje, com duas doutoras maravilhosas, né? Obrigada pelo maravilhoso. Vocês são maravilhosas por fora e por dentro. Vocês são completas. Muito obrigado por abrilhantar aqui com o conhecimento de vocês e pela beleza de vocês também. Obrigada. Eu, se eu tiver no Cavalheiro, camburão, a primeira cara. coisa que eu grito é: Doutora Eliana! Eu só aprendo, eu não só. Gente, chegou a época que a gente gosta e gasta
pra caramba, não é verdade? É verdade. Então, dica forte pra ter um Feliz Natal. Primeiro, faça suas compras no Central Plaza. Central Plaza, Me gente, pergunta olha. por quê? Por quê? Por que no Por Central quê? Plaza? Por que no Central Plaza? Por quê? Porque lá tem a imperdível promoção de Natal de carro novo com cartão Elo. Olha aí. A cada R$350 em compras com qualquer cartão, você vai ganhar um Panetone Panko Delícia. e vai concorrer a 2 Jeeps Renegade. Carrão, meu. Agora, se você pagar com o cartão Elo, você ganha números da sorte em triplo. E o Panetone não vai ser o comum, vai ser o trufado Panko. Agora arrebentou, né, meu? Os panetones são um por CPF. Participe de 17 a 29 de dezembro. Esse shopping é maravilhoso, é largo, é amplo. Exato. É muito gostoso o Central Plaza, tá, gente? Então, regulamento, lojas participantes e certificado de autorização em centralplazashopping.com.br. centralplazashopping.com.br. O melhor do Natal tá em casa, no Central Plaza Shopping, ao lado do metrô Tamanduateí. É muito fácil, gente. Central Plaza Shopping. Dá pra ir de metrôzão, cara. Coisa boa. Bartô, Ah, mudando um pouquinho de assunto, saiu o resultado da viagem da sorte com o jeito. E sabe a gente? ah, Não ganhamos. é nada. Não ganhamos. Bebe, não foi dessa vez, mas você sabe quem é que vai representar essa promoção incrível do jeitão? Eu sei, claro que eu sei. Os 2 ganhadores da viagem da sorte, que vão curtir o carnaval em Salvador com tudo pago, já estão anunciados no site oficial da campanha. Vai lá ver. Quem sabe não foi você que está ouvindo agora, hein? Aí sim, isso é que é sorte grande, hein, mãe? Parabéns aos vencedores. Aos 2 ganhadores, parabéns. Agora é só aguardar que a equipe do Jeito vai entrar em contato com vocês, informando os próximos passos pra você, ó, ir pra Bahia, Salvador. E esperar Carnaval, hein? exatamente, esperar ansiosamente para a viagem que acontece de 8 a 13 de fevereiro de 2024, é isso? É isso, Bartô, perfeito, cara. Já escolhe quem vai embarcar com você. Essa é a sua missão agora e começa a fazer as malas, que o carnaval tá logo aí. Esse é o Jeito, o app de crédito que te leva cada vez mais longe. Jeito! Podia levar nós, né? Não custava nada. Vai que, né? Perdeu. Não, tá certo. Eu não me importo, eu vou na mala. Pode fechar a mala, não tem problema, eu aguento pancada, entendeu? De boa. Bora. Gente, eu vou fazer mais uma vez um agradecimento. Ontem, o Alexandre Corrêa veio aqui, deu uma entrevista maravilhosa. E hoje a Sônia Abrão, ela foi de um carinho com a gente, cara. A Sônia Abrão, ela elogiou a gente. É verdade. A Sônia Abrão, ela foi super carinhosa. Sônia, um beijo pra você, Sônia Abrão. Ao Elias Abrão, que é o diretor da atração, que, rolou nosso vídeo aqui. Não, e foi um tempão. Vários Exatamente. momentos, né? Os meus lindos Vladimir Alves, um beijo. Alessandro Lobianco, outro beijo. O Aaron Turra, também um outro beijo pra você, Aaron Turra. E também ao Gabriel Perlini, que também sempre está na bancada, mas hoje não estava, que ele reveza com o Aaron. Então, Soninha, você é sensacional, tá? Obrigado pelo seu carinho, pela sua consideração e um beijão pra você. A Sônia me ligou perguntando se eu ia lá. Eu falei, não, só vou se for os 3. Comboio. A gente vai pro break rapidamente e continua aqui no canal Chupim do YouTube. Vai lá. Vamos continuar. Tutuzinho, você Bora. quer perguntar antes de a gente colocar mais vídeos? Eu posso falar só uma atualização, na verdade, Por Bebe, que eu favor. acho importante, que a gente começou o programa falando do caso da Nayara Azevedo e a gente tem atualizações já. A Justiça de Goiás
concedeu medida protetiva para a cantora Nayara Azevedo contra o ex-marido que se chama Rafael Cabral, com base na Lei Maria da Penha. O objetivo é resguardar, então, a integridade dela, patrimonial também, física e moral da artista. Por conta disso, um show da Nayara Azevedo, que aconteceria nesse sábado em Vale de São Domingos, foi reagendado, mas ainda sem data prevista. As demais apresentações da Nayara seguem inalteradas. Lembrando que foi na madrugada do dia 30/11 agora, a advogada Maria Luísa Póvoa Cruz acompanhou a cantora da Delegacia Especializada da Mulher de Goiânia para a formalização do pedido de medida protetiva e as demais ocorrências que nós comentamos aqui também. Então o caso já está avançando. Eu vou perguntar para as duas doutoras agora um assunto importantíssimo que eu falei aqui no começo do programa e não sei se elas concordam. Não existe relacionamento sem estresse. Não existe. Não existe. Não existe. Sempre Nem de vai brincadeira. ter. Não Sempre tem vai como, ter. lógico. Eu dei uma opinião aqui, que quando tiver qualquer tipo de estresse, principalmente o homem, dá uma área. Sai. Tá bom, tchau. E sai. Sai de casa, vai pra casa dos pais, vai pra casa de um irmão. Cara, Fica vai lá. andar, Depois vai andar. por telefone se resolve. Amor, você tem que ponderar nisso. Eu acho nisso, tal. Se conversa. Qual é a sua opinião pra evitar esse tipo de o que aconteceu com a Nayara Azevedo agora, que aconteceu com a Ana Hickman? Qual é a sua opinião, doutora? Você sentiu que eu dei uma risadinha cínica, né? Senti. Senti. Já tô te conhecendo, doutora. Eu acho o casamento um saco. E é. Pra mim, cada um na sua casa, tá tudo certo, entendeu? Resolveria muita coisa, né, doutora? Eu acho. Sabe? Desculpem, gente. Não sirvo. Pra essa opinião, eu serviria também. Quem vai pro shopping sou eu, entendeu? Fica lá. Fica com as crianças, fica com tudo. Eu tô me mandando. Você recomenda isso? Pra evitar uma agressão dentro de casa? Sair sempre, né? Eu acredito que o homem poderia tomar mais essa atitude, porque a mulher geralmente tá com criança em casa, é mais, né? A criança é mais dependente da mãe. Eu era da minha mãe mais do que do meu pai. Meu pai cagava. Não sempre é, né? Minha mãe, né? Mas é recomendável, então... Olha, eu pessoalmente, contar até 10. pessoalmente, eu acho que as pessoas não podem viver 24 horas umas para as outras. Na minha cabeça não existe isso. Né? Então, se você mantém uma relação sadia, você vai pro seu jogo de futebol, você vai dar uma volta no quarteirão. A mulher gosta de ir à casa da mãe com as crianças, que vá à casa da mãe das crianças. A mulher chega tarde do trabalho muitas vezes, tá cansada, então precisa encontrar um parceiro de verdade. Agora, essa coisa de ficar cada um sufocando o outro, e o que é muito comum, cada um provocando o outro, até um dos dois perder a paciência. Isso. Né? Eu acho assim, principalmente nos dias de hoje, pra mim não tá bom, entendeu? Tem casal que se testa, né? O limite do outro. O tempo todo. É o que nem tempo todo, é que nem exatamente. pai, é filho testando pai. Exatamente, é o tempo todo testando. Doutora Patrícia, sua opinião. Não há vida sem estresse, né? Muito menos uma vida amorosa sem estresse. Então, a relação conjugal já traz em si muitos desafios. Você está lidando ali, são seres humanos diferentes, com sentimentos, desejos, expectativas e personalidades completamente diferentes. Né? Isso deve ser uma construção. Viver junto com outra pessoa, ter um companheiro ou uma companheira é uma construção. Agora, a gente fala aí de uma situação muito mais delicada, né? Que a gente sabe que na nossa sociedade, na maioria das vezes, é muito mais estressante para a mulher do que para o homem. A mulher, ela ainda é muito mais vítima numa relação conjugal, né? De violência psicológica, moral, física, do que o homem. Não deveria ser assim. Né? Eu acredito que as pessoas, elas precisam e cada vez mais estar num processo de autoconhecimento. É fundamental. A sociedade, o ser humano está adoecido, né? Emocionalmente. São muitas demandas. A gente tem que lidar com muitas coisas hoje em dia. Então, vamos procurar, né? Se você está vendo que está havendo um desajuste, você está sofrendo e está trazendo sofrimento para o outro,
procura um psicólogo, Com procura um certeza. psicanalista, vai cuidar da sua mente, saúde mental pra todo mundo. A doutora foi em propaganda aí. Eu já tô querendo vender. Que é o seguinte: hoje a coisa que mais tem no mundo é gente doida. Olha como a doutora danada. Daqui a pouco vai pintar um cartão aqui. Eu tenho certeza. Vai passar aqui, ó, de cantinho. Gente, cantinho ela passa. Vamos continuar vendo mais a entrevista de ontem, né? Que foi uma entrevista exclusiva. O Alexandre Corrêa foi de um... foi sensacional com a gente, porque é a única entrevista na imprensa. E ele foi tranquilo, de certa forma, né? Exatamente. De certa forma, ele foi comedido. Eu acho que ele deu uma... Posso só falar uma coisa? Pode. Posso te chamar de Tutu, né? Claro, toda a liberdade, imagina. Não, a gente se eu conhece. já tô tirando um sarrinho. Imagina. Você não entendeu. Ele já vem com essa bandeira. Pode chamar de Tutu, né? Pode. E ó, é Tutu. Então, às vezes, quando o Alexandre se sentia coagido, ele reperguntava. Então, assim, como é que é quando você bebe? Sim, sim. Né? Então, assim, de repente, ele é Ana Hickman, né? Como é que você fica quando você bebe? Eu não posso beber um nada, que eu tô sempre zureta, né? Agora, então você percebe a pessoa te reperguntando uma coisa que talvez ela esteja se perguntando. Processando. E o que eu percebo, realmente, se a Ana Hickman bebeu ou não afetou em nada a cena do crime, entendeu? Certo. Tá tudo, cena do crime em modo geral, né? Uma brincadeira Da situação. na situação, mas não altera o fato da reação dela ou da não reação. O fato é que ele antes colocou a forma como se deu a ação. Será que o Alexandre poderia ser preso se ele tivesse ficado na residência quando a Ana chamou a polícia? Boa pergunta. Vamos ver esse vídeo primeiro. Vídeo 4. 4. Vai lá. E por que você saiu depois? Porque eu não queria ver meu filho chorar. Não foi pela polícia, porque ela chamou a Saí polícia por onde que? Saí da cozinha ou saí da... da casa. Eu ser preso em flagrante. A partir do momento que uma mulher liga 190, independente do que aconteceu com ela ou não, se o homem está no local, ele é levado e preso em flagrante, ponto. Acabou. Algemado. Então foi por isso. Sim, lógico. Foi por isso. Lógico. É verdade? É verdade. Boa pergunta. É verdade isso. É verdade, mas a autoridade policial tem que analisar muito bem os fatos, né? Não é assim, você está preso. E não é a PM que vai falar se está preso, guarda municipal, nada disso. A autoridade policial tem que ver se instaura ali um auto de prisão em flagrante ou somente um inquérito policial. Claro que não poderia, porque ele saiu, mas em tese poderia ser preso sim. Mas por ele ter saído, isso agrava a situação dele? Não. Não? Não, nesse momento não, porque senão já teriam decretado a prisão preventiva dele. Ah, entendi. Ele seria preso num outro momento. Não. Como você tocou no assunto de um episódio aqui no programa, a gente vai ver o vídeo 17 agora, que tem exatamente ele falando sobre isso. Vamos ver. Alexandre, saiu também uma divulgação, quero até confirmar com você, falando que a Ana havia ingerido álcool no dia, que ela estava... enfim, ela tinha tomado um vinho, algo do tipo. Primeira pergunta, de fato essa informação foi dita por você, de que ela bebeu? E só emendando mesmo, você acha que o álcool tem alguma relevância no meio dessa história? Você consome álcool? Sim. Viu, Tutu? Depois de você tomar uma certa quantidade de vinho, você é a mesma pessoa? Não costuma alterar, não. Tá bom. Então, o fato dela ter ingerido álcool no dia é irrelevante. Mas ela ingeriu álcool no dia. Ponto. Acabou. Mas pra você isso justifica a briga? É Tutu, né? Isso. Tutu, eu não vou ficar aqui tratando de problema pregresso. Né? Eu sei que, no meu entendimento, em algumas oportunidades, havia um certo exagero na agressividade da comunicação por parte dela e coincidia de estar ligado, vez ou outra, ao consumo, né, de vinho, que ela gosta muito de vinho tinto, mas isso não é mérito aqui. O que é mérito é que ela se sentiu agredida e eu não a agredi fisicamente. É isso, né? Mas eu só pontuei que no dia ela tinha sim ingerido álcool. Sim, ingeriu álcool no dia, mas isso acredito que seja, no seu entendimento é irrelevante, no meu entendimento não tanto, mas pode ser que de
de uma pessoa que entenda um pouco mais a fundo aí a mente humana, seja de relevância. Eu acho que vocês nunca seriam amigos. Eu tenho certeza, eu te confirmo isso. Pode deixar que eu te Eu confirmo. não sei, mas eu Bebe. acho que sim. Acho que se conversar direitinho. Tá amarrado, em nome do Senhor. Gostei da brincadeira da doutora. Eu Agora eu amei, entendi. doutora. Tutu, né? Tutu, né? Doutora observadora. né? Nossa, você imagina isso num Doutora, tribunal. nossa. Eu seria presa à revelia. Eu já quero fazer um curso aqui, vocês não estão entendendo. Eu quero aprender muita coisa. Doutora Eliana é maravilhosa. E a doutora Patrícia também tem um currículo maravilhoso também. Olha, estamos com duas mulheres Estamos bem sensacionais servidos, aqui. Bem né? servidas. Obrigada. hein? Vamos continuar aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta Eu tenho antes de uma prosseguir? pergunta pra doutora Eliana. Seguinte, quando foi divulgada aquela história que saiu o divórcio da Lei Maria da Penha pra vara familiar, qual é o impacto disso? Porque virou uma bagunça na cabeça de muita gente essa informação. Muita gente imaginou que, Sim. na verdade, que tudo tinha caído, inclusive a medida protetiva, a acusação de agressão. Como que é essa questão na justiça? Ontem eu tive. A primeira coisa, falar da Sônia, né? Minha querida amiga. Sônia é maravilhosa. Tem gente que ainda interpreta a Sônia errado. É uma das mais generosas pessoas que eu conheço. Mais uma Verdade. produção. Nossa, maravilhosa. E ontem eu estava na Sônia, e foi isso que a gente falou. A medida protetiva, a parte criminal, fica toda para o juizado, porque é um juizado da Lei Maria da Penha. Perfeito. Isso, então, por exemplo, a Lei Maria da Penha, quando ela é aplicada, não corre numa vara criminal comum. Ela já corre num juizado especializado para que seja mais rápido ainda. O divórcio poderia ser distribuído, sem dúvida, para essa vara de juizado, mas é aí que começa, né? Nós estamos falando de um juizado. Então, se houver bens, se houver partilha, não funciona. Porque você imagina um juizado que tem tudo para ser rápido, passar a ser lento, porque ele começa a cumprir um rito ordinário de um processo de divórcio litigioso. Porque entra valores. Sim, entra patrimônio, valores, dívidas. Então, o que houve aí? Uma correção indo para a vara especializada da família. Que acho que foi o que eu falei aqui na segunda-feira. Existe Sim. uma vara especializada de família. Isso. E acredito que lá não deva ser pode ser uma ou duas, depende do número de habitantes. Então, faça essa correção. Fica o litigioso do divórcio, né, do Instituto Divórcio para a vara de família e a Lei Maria da Penha para a vara criminal, inclusive para outras medidas protetivas, se houver necessidade, para outras medidas de urgência. Tá? O que não entra, o que não se entrará? A guarda, a discussão da guarda do filho, a discussão do dinheiro em si. E nem quem tem razão no divórcio. Não entra aí também. Não, vai entrar na vara de família. Tá. Porque uma vez que o divórcio é litigioso, uma das partes irá perder e outra irá ganhar. Se continuar no litigioso. É. Então é isso que acontece. Eu queria voltar numa curiosidade, eu posso? Por favor. Rapidamente, tem 2h19. 2,19, então seria rápido. Eu não sei quais das doutoras poderiam me responder isso, mas ele citou o fato da bebida. E se no momento em que é chamada a polícia, essa polícia chega e realmente constata que alguém ali ingeriu álcool, qual é o procedimento? Bom, posso responder, Paquinha? Pode, da sua seara. Ali acontece duas coisas. Se você vê, rapidamente, existem três etapas da bebida. A primeira é a fase do macaco. Todo feliz, pula, né? Fica felizão, estão Que é o ali. nosso emoji aqui. Exatamente, fica felizão. A segunda fase é uma fase depressiva. Então é a fase em que você tem uma força maior e você se torna uma pessoa agressiva. É a fase do leão. Então você é aquele cara forte que vai bater em 10, que vai bater em 20, né? O super cara. E a terceira é a fase do porco, em que o cara está praticamente em coma. Então veja, se ela estivesse em coma, ela não podia nem responder a, entre aspas, agressão que ele fala que não houve. Se ela estivesse agressiva, nós iríamos discutir sim até que ponto ela não foi agressora. Percebe? Sim. A gente estaria rediscutindo todo o fato como houve. E óbvio, se ela está alegre, feliz, ela não entraria
Até porque não se compara a força masculina com a força feminina. No caso concreto, não dá para comparar a força dos dois. Então, ele seria o agressor Não tem e como, ela a né? vítima de Só qualquer fazendo jeito. um adendo. É que vai pode? voltar agora vai na rádio. voltar. Mas aí a gente já volta. Retomamos. Tá. Quero lembrar que você pode curtir a nossa transmissão de hoje, ajudar a gente. Ontem ficamos na frente dos carinha do Pode Pá. Tem uns negócios chamado pode aí, não sei o que, pode ir pra lá, pode ir pra cá. Nós tamo aí, querido, nós pode. Se inscreve no nosso canal aí, canal Chupim no YouTube. Você que tá vendo pela primeira vez, se inscreva aí, faça parte da nossa comunidade, como toda essa galera que tá aqui. Cadê a galera? Aí, ó, toda essa galera que Aí, tá ó. sempre no chat com a Nosso gente, mural. que já mandou as fotos. Vamos voltar? Muito bom. Voltamos na Metropolitana 98.5, além do canal Chupim do YouTube. Hoje o programa, a gente tá revendo a entrevista de ontem, comentando sobre a entrevista do Alexandre Corrêa, que é marido da Ana Hickman, ainda. Né? Eles estão num processo de divórcio, legalmente ainda são marido e mulher, mas não se consideram mais, né? E hoje estamos com a doutora Eliana Passarelli e com a doutora Patrícia Stankovic. Quem quer fazer perguntas? Eu juro que eu queria ouvir a opinião da doutora. Então, para quem tá no rádio, vamos mais ou menos colocar o par da situação. Contextualizar. Exatamente. Exatamente. Eu fiz uma pergunta para a doutora Eliane com relação ao que foi alegado com respeito a Ana ter bebido ou não. Se bebe ou não e qual é a consequência disso. A doutora me explicou as 3 versões de uma pessoa, ou seja, os 3 estágios onde uma pessoa pode estar depois de ter ingerido álcool e que nenhuma delas se considera que foi feita uma agressão em função da bebida, é isso? É isso. Correto? E agora a doutora Patrícia vai continuar, que eu achei esse assunto demais. Um adendo, né, do que a doutora Eliane falou. O álcool é um depressor do sistema nervoso central, mas o álcool não muda a essência de um ser humano. O álcool não altera a sua personalidade. O álcool talvez possibilite, propicie que aquilo que já está dentro de você venha à tona. Ou seja, a própria Ana vem relatando há muitos dias sobre a dinâmica familiar que ela teve, né? O quanto a mãe também sofria agressões do pai e o quanto ela presenciou isso. Então ela se estruturou ali também de uma maneira muito fragilizada, né? Ela não é só vítima, né? O que eu quero dizer que não é só vítima, há também ali uma relação de você buscar num outro parceiro, né? Há uma deformação do que é o amor. Eu tive um paciente no consultório em que havia uma agressão dessa paciente com a própria mãe e eu dizia, mas eu amo muito ela. Eu falei, você entende então que o amor, quem ama agride, quem ama bate? Você veja, há uma inversão. Então as pessoas que vêm de um ambiente, né, agressivo, de uma dinâmica estruturada familiar, ela também muitas vezes reproduz isso na dinâmica dela. Posso me dar uma pergunta nessa, Bebe? Por favor. Ainda neste assunto, então, podemos dizer que é comum uma pessoa que possui uma vivência familiar muito problemática, no tipo agressiva, da questão dela ou se tornar vítima ou o próprio agressor no meio de uma relação futura, quando crescer futuramente? Existe esse desenho dessa influência tão grande dessa fase? Sim, nós nascemos, eu costumo dizer assim, que nós nascemos ainda a nos tornar, né? Nós não nascemos, nós nascemos ali imaturo neurologicamente e a nossa mente, a nossa personalidade, ela vai se estruturar. E ela vai se estruturar como? A partir das outras relações, né? De quem convive com a gente, de quem ocupa as funções ali de trazer esse ser humano para o mundo, de apresentar valores, de transmitir simbolicamente aquilo que é importante, né, para um ser humano. Então, nós nascemos e nós somos seres sociais. Nós nos formamos a partir dos outros. E quais são esses outros? Que olhares esses outros estão tendo sobre nós? Né? Como é que essa pessoa está se vendo e como é que ela vê o mundo, se coloca no mundo? No vídeo 10, o Alexandre fala, né, que descobriu no Domingo Espetacular que durante 25 anos ele não fez a Ana feliz. Ou seja, Que é um exagero, porque eu tenho certeza que
ali Claro. existiu uma felicidade entre o casal que depois acabou se perdendo. Por N situações. Mas vamos ver este vídeo e quem tá na Metropolitana vai ouvir o Alexandre Correia, marido da Ana Hickman, falando. Vai lá. Quais são os pontos que você se arrepende em tudo que aconteceu, desde maio, vamos dizer assim, que começou os Não, problemas? gente, não. Aí de arrependimento daria 3 dias aqui. Tem bastante arrependimento? Lógico, gente. Que homem que não erra? Quem não se arrepende dos erros? Eu só descobri naquela entrevista que eu fiz uma mulher infeliz por 25 anos. Porque a Ana pegou 25 anos naquela entrevista e enterrou. É isso. Então eu descobri naquela entrevista que eu nunca fiz a Ana feliz. E isso não tem dor maior. Isso. Ele sabe que fez feliz. Não sabe. Tanto é que quando a gente começou a entrevista, eu perguntei pra ele os sonhos e ele relatou um monte. Tanto ele quanto ela. eles eram Exato. Ele felizes. relatou vários Aqui, sonhos no meio realizados. do caminho, acredito que aconteceu problemas aí, né? Quer falar? Pegando esse gancho dessa fala, do relacionamento de uma forma geral, não coloco nem só o caso deles, mas essas longas durações, né, que a gente vê relacionamento de 20, 25 anos, existe essa idealização de que o relacionamento duradouro é um relacionamento feliz, satisfatório pelo Boa tempo pergunta. de duração. Boa né? pergunta. Como que existe essa análise na versão psicológica? Qual é o ponto de vista dessa questão de durabilidade com o tempo? Que isso é uma fantasia, né? Não necessariamente uma relação que dura muitos anos, ela está sendo uma relação saudável, uma relação feliz. Não há isso, não há essa relação causa e efeito. O que eu entendo é que as relações, elas podem sim ser muito ruins e ainda assim as pessoas se retroalimentarem nessa relação doentia e dolorosa. Então é muito delicado analisar isso, porque é uma fantasia sim, nós necessitamos disso e a gente racionaliza. Como se racionaliza a mulher, né? A maternidade em si é uma racionalização, né? Nem toda mulher, porque pode gestar um filho, ela nasceu para ser mãe. Então, assim, são fantasias que a gente constrói na sociedade, mas que não tem essa relação. A felicidade, na sua opinião, doutora, é diária? Tem que ser avaliada diariamente? O que é a felicidade de um casal ao seu ver? Gostei dessa questão filosófica, porque eu também sou formada em filosofia, né? Se quiser, eu respondo. Doutor, com todo respeito, você não vale. Você não vale. Você já deu a resposta meia hora atrás. Já valeu. Repito novamente. Ai. A felicidade é uma construção, né? Então, assim, não há um estado de ser feliz. Há momentos felizes. Momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de estresse, momentos de raiva. Momentos de... Então, nós estamos, como eu falei, em constante devir. E nós somos atravessados por uma gama de sentimentos e de emoções. A questão é, como é que a gente lida com esses sentimentos e com essas emoções? Que personalidade é essa, né? Que eu vou lidar de uma maneira mais saudável e vou usar todos os desafios que eu tenho, a raiva, a tristeza ou a frustração, como uma maneira de eu continuar a estrada, que viver não é fácil, ou eu adoeço e adoeço quem tá ao meu redor. Casais com grana são mais felizes do que casal sem grana? Não necessariamente. O dinheiro, ele é importante porque ele pode trazer bem-estar, conforto. Viagens. Coisas materiais. Viagem é ótimo, né? Viagem Vocês pro vão casal viajar. é maravilhoso. Restaurante bom. Restaurante bom, tomar um vinhozinho de vez em quando. Exatamente. Mas não quer dizer que o dinheiro está atrelado a um relacionamento harmonioso e feliz. A minha felicidade pode não ser a felicidade do parceiro ou da parceira? Com certeza. Porque, pelo que ele colocou, ficou muito sentido que ele achou que ele não fez ela feliz. Talvez os valores dele de felicidade podem ser diferentes? E com certeza. E o que, assim, Lacan diz o seguinte, que a gente busca no outro aquilo que nos falta. Que amar é isso, né? Amar é isso, buscar no outro aquilo que nos falta. Mas isso é inconsciente. Muitas vezes o que te falta, ou a falta que você tem, ela também não é tão saudável. Então é preciso se analisar isso, é preciso se avaliar isso. Então quando a gente fala de uma violência doméstica, vocês não imaginam as nuances que tem aí, o quanto é delicado esse assunto. Porque a vítima, ela também não é só vítima. Mas por que ela não consegue sair de uma relação abusiva e perpetua isso?
Né? Então, aí é uma outra análise, mas há delicadezas aí. Então, a felicidade de uma pessoa não necessariamente é de outra, claro que não. Você vê? Eu tô falando que eu tô sofrendo esse negócio aí. Se eu fosse você... Para, vai dar confusão, que aí eu Eu tenho segui o conselho da doutora Deixa Passarelli. isso quieto, vamos, já tá até aqui, vambora. Pede a separação, chega em casa e fala, Rosana, Mas eu vou olha, conversar mas contigo. eu preciso contar uma coisa. Eu sou separada há quase 30 anos. E ficou mais feliz? Não, o meu melhor amigo, o meu grande parceiro é meu ex-marido. Olha lá. E Verdade. nunca, sim, e a gente se dá muito bem com filhos, netos, etc. A gente, Uma irmão relação do outro. ótima. Muito boa. bacana. Sempre foi. Que bom isso. Ai, que Tudo bem que de legal. vez em quando ele casava e eu ficava irritada, mas tá tudo certo. Porque também ele, pequeno detalhe. ele gostava de casar também. E eu sou casada há 23 anos. É 23 mesmo? anos. Isso. Eu sou há 22. 22. Já brigou muito com seu marido, doutora? Brigas, não. Discussões, sim. Oh, todo deve mundo tem ser discussão. dá raiva casar com um psicólogo. Porque ela analisa a gente. Olha que graça que tem. Então- Você fica brigando, ela faz assim, ó. Ela fala, seu problema, sabe qual é? Isso é um recalque. ódio. Então Isso é um casa com uma promotora pra você ver como é Deus que que é. aí não. Aí cair a pulseira, doutor. Aí é pulseira. Tá acumulando funções, né? E se desdobrando em vários pra fazer o seu negócio dar certo? Ó, Então é hora de conhecer todas as soluções da GetNet. A vermelhinha. Sempre que você vai passar o seu cartão ali na maquininha vermelhinha, é a GetNet. A GetNet tem tudo pra você que é empreendedor. Tem maquininha de cartão, tem link de pagamento, sistema de gestão e de vendas, além de pagamentos também, antecipação de vendas e muito mais. E o melhor, tudo em tempo real e automático. Agora você não precisa mais levar tudo sozinho, gente. Conheça toda a tecnologia da GetNet. Tem QR Code, né? Ah, vou pagar, né? chique, né? Você chega lá com o celularzão, bumba. Tem link de pagamento, tudo que você precisa para cobrar. Você que é médio, pequeno, microempresário, quer cobrar do seu cliente, tem a necessidade? Use a tecnologia GetNet, a melhor. Getnet.com.br, acesse o site. Não só a maquininha, toda a tecnologia. E deixa a Get te levar. Get leva eu. GetNet, A gente. vermelhinha. Esse é o Chupim, a gente continua no canal Chupim do YouTube. Hoje aqui com a gente, duas doutoras maravilhosas, que é a doutora Eliana Passarelli e também a doutora Patrícia Stankovic aqui no programa. Faltou uma cerveja, né, velho? Uma breja, né, doutor? Olha, eu diria que faltou um cadeirão pra mim. É mesmo, é? Vocês querem me encontrar? Ah, bota o cadeirão de criancinha ali pra eu sentar. Eu não consigo. Eu vou pra lá, eu vou pra cá, eu tô caindo. Vai sambando. Tem que ser cadeirão, aqueles de criancinha na mesa, sabe? Você que está ouvindo a Metropolitana já conhece o nome. Viramos! 180 Tudo bem. 180 mil inscritos! Aí sim. 180 mil inscritos. Esse é o número real, número oficial, número simultâneo, gente. 180 mil inscritos no canal Chupim do YouTube. Obrigado de coração. Se você ainda não conhece esse nosso projeto, vem conhecer, porque a gente tá hypado, hein, gente? Canal Chupim no YouTube. Na Metropolitana também. Queria agradecer a audiência maravilhosa. A gente recebe nosso Ibope aqui. E cada vez que chega o Ibope é uma alegria. Lógico. A gente pula que, nossa senhora, dele é muito bom demais. Saber que tem um tantão de gente que escuta a gente. Eu não É sei, muito gostoso. É muita gente de mau gosto, né? Quem falou? Não. Não. Esse é o Chupim, a gente volta já já. E a gente continua aqui com o Chupim. Tem uma pergunta pra doutora Eliana. Nós estamos vendo aqui uma junção muito interessante da parte da psicologia e do judicial. O judicial leva a psicologia em consideração no nível tão grandioso? Ou as coisas são muito mais rigorosas de acordo com o Código Não. Penal e é isso? Não. A psicologia sempre existiu, né? Desde o direito antigo, enfim. Nós não levamos só no direito. A gente tem estudos sociais, estudos psicológicos, são de grande valia. Hoje o judiciário tem assistentes técnicos, psicólogos, exatamente para que se elaborem esses laudos e que a gente possa tomar uma decisão muito mais humanitária, né?
pesando o que é bom, pesando o que é ruim. Por exemplo, na lei de alienação parental, quem mais trabalha são os psicólogos. Não é nem o judiciário, nem o Ministério Público. E por que você falou com tanta firmeza que é uma lei muito... que prejudica a todos? O que tem de tão ruim com relação à lei da alienação parental? Porque, bom, primeiro, ela já não é considerada em grande parte dos países. Ela não existe. Eu não entendo aqui por que ela continua existindo. Porque eu acho que quando você toca uma alienação parental, você tira qualquer possibilidade de alguém, primeiro, de estar com seus filhos, né? E num segundo momento, de fazer com que o outro seja sempre tido como mal, o alienador. Então, como é que eu vou te explicar mais facilmente? Alguém entrou com uma alienação parental, imediatamente você é proibido de ver seu filho. O outro fala assim, não, então eu vou tirar de você e vou levar para minha casa. Nem sempre aquela outra casa é que vai fazer a criança feliz. Você cria uma tal insatisfação no casal, assim, de tal ordem, que é um processo de ódio, e esse sim é um processo de ódio para o resto da vida. Caramba! Então são coisas assim que são eternizadas no judiciário, né? Um desgaste absoluto das partes, principalmente da criança, e onde a criança é colocada como se fosse um objeto, meia hora aqui, meia hora lá, meia hora com É terrível o tutor. isso. Ela não se sente em casa em nenhum momento. E vai crescer com isso. O vídeo de número 7, o Alexandre Corrêa, ele fala que está 19 dias sem ver o filho. Eu queria que rolasse esse vídeo, que depois eu tenho uma pergunta em cima desse vídeo. Vai lá. 19 dias sem ver meu filho. Tô morrendo de saudade. Foi uma videochamada só que você fez? Não uma só. A Ana gentilmente cedeu que uma colaboradora nossa fizesse uma videochamada e eu falo de manhã e de noite com ele. Ele tá em período de provas, tá indo muito bem nas provas, tudo é fácil, tudo ele sabe. Mas, enfim, pega ele acordando e pega ele dormindo, né? E a saudade mata a gente. A pergunta que eu te faço, doutora, quando entra com a medida protetiva, já não tem estabelecido uma representante que já vai poder levar a criança para ver o filho? Não. Normalmente a gente alcança com a medida protetiva, inclusive os filhos, né, as crianças, digamos assim, que estejam no meio da relação entre marido e mulher, companheiro e companheira. Então não, só se especificadamente alguém pede, por exemplo, ele pode pedir, bom, tudo bem, eu não vejo a Ana por questão de proteção, mas eu quero ver meu filho. Só que assim, quem protege mãe protege filho. A gente nunca sabe, não estou falando no caso dele, mas o que virá dali, né? A gente está cansado de ver medida protetiva com feminicídio, terminando em feminicídio. Exatamente. E isso pode terminar também, né, numa forma de se matar o filho como expressão de ódio, né? A mãe, se ela sabe que o pai é apesar de com ela tá sendo agressivo ali, ela sabe que com o filho não vai ser. Na hora da medida protetiva, ela já pode orientar para falar, olha, meu filho, gostaria que ele continuasse vendo pelo menos. Não precisa nem é só não pedir para que deixe de ver. Entendi. E isso fica uma ação entre os advogados, né, das partes, para que eles digam lá quando pode ver ou quando não pode ver, ou eu levo para casa da paterna, da mãe, do pai, e fica lá. Quer dizer, isso é uma combinação entre eles. Os melhores casais, quando se separam, são aqueles que não ficam definindo data, hora e dia para ver os filhos. Sem dúvida. Normalmente. Normalmente. Eu Sem posso falar que isso funciona, porque na minha casa era assim. Na minha é assim. Não tem aquela coisa de relógio, não, né? Não, de jeito nenhum. E se eu tenho saudade de ver minha filha hoje, já falo, vou pegar hoje, tá tudo bem. É isso mesmo. É não a tem melhor problema. coisa do mundo. Eu queria entrar nessa seara, principalmente com a doutora. Se a gente percebe, e aí vai da sua análise, que houve um arrependimento naquilo que fez, na situação em que chegou, existe algo na justiça, ou através de vocês, para que se para que se tente chegar num consenso de que foi um momento errado, que aconteceu num momento indevido, que as duas partes possam tentar se falar, tentar chegar num acordo?
Você fala em termos da alienação parental que já está colocada? Não. Que já está colocada? Não, eu digo Para isso- o casal se reconciliar? Isso. Eu acredito que juridicamente não há, Ah. tá? Então a doutora que vai dizer, porque assim, o que eu posso responder da minha área, assim, é que isso é uma relação entre as pessoas. Só que assim, houve já um desgaste gigantesco, né? Provavelmente não vai haver uma reconciliação ali mais amorosa entre essas duas pessoas, provavelmente, né? Não dá pra afirmar isso. Mas a questão de perceber o tanto que você foi além ou não, aí é com cada um, né? É cada um na sua própria análise pessoal que eles vão identificar isso. Eu só queria voltar atrás numa observação quando você fez uma pergunta para ela sobre o direito levar em consideração a psicologia. Eu costumava dizer para os meus alunos, eu lecionei no curso de Direito, né, a disciplina de Filosofia do Direito, eu costumava dizer para eles que o direito foi feito pelos homens e para os homens. Sim. Ou seja, o direito é para a gente, para pessoas. E nós temos a parte psicológica como o determinante para o nosso comportamento. Né? O lei não estava no mundo metafísico e caiu na nossa cabeça. As leis não caíram na nossa cabeça, foram construídas por nós e para nós. Então, o nosso comportamento deve ser totalmente levado em conta para guiar e conduzir Sem essas dúvida, leis. sem dúvida. Eu vou fazer agora uma pergunta para a doutora Patrícia, porque assim, o Deixa eu público... só Por favor. Responder. Por responder. favor. Sim, perdão. Não, porque isso é muito importante. Quando há uma separação consensual, um divórcio consensual, se passa pelo promotor de justiça, se passa antecipadamente a audiência que vai determinar a assinatura do divórcio, para o Ministério Público, se há possibilidade de reconciliação. E também o juiz pergunta se as partes estão cientes, se elas exatamente isso que elas querem, porque se uma delas disser não, acabou, não tem divórcio mais. Entendeu? Entendi. É que nem casamento. Se uma delas disser naquele exato momento, não, eu gostaria, parou. Parou, e aí vai todo mundo reconversar, né? Aí Por isso tem divórcio que demora a vida toda, porque um quer e o outro não. não, tem divórcio que demora a vida toda porque sempre tem um cretino na relação. Eu amo. Não é, sabe? Aquele cara que fica escondendo bens, sabe? O cara que não se deixa citar. Tem divórcio que parece que Tem. sai mais dura mais que o casamento, É né? que nem pra ser inventário, feito. né? Não. Que nem inventário. Bom, eu tenho uma pergunta, porque assim, a opinião pública, ela está totalmente contra o Alexandre até então, porque né, a gente tem essa cultura mesmo de não deixar que o judiciário julgue, o povo quer julgar, tem toda aquela coisa, aquele calor da emoção. Assim, as pessoas querem Né? crucificar de imediato Exatamente. ou liberar de imediato, né? Gente, eu não estou defendendo Alexandre aqui, hein? Não tenho nada com o Alexandre, não tenho amor com o Alexandre nenhum. A pergunta situação, que eu né? faço é todo mundo detonando Alexandre. A Ana Hickman, de repente, se entra e fala, realmente, eu fui vítima, e começa a expor muito o caso dela. Isso não pode sobrar mais ainda pra criança? Quanto mais eles tentarem se juntar e falar assim, a Ana fala, gente, tive um probleminha, mas tá tudo bem com o Alexandre, estou me divorciando, está tudo bem, é minha vida. E não é melhor pra criança? Falo em relação a bullying, falo em relação à própria absorção da criança em relação a todo aquele contexto. A expor o problema. A expor o problema, tirar a criança daquela zona gostosa De que conforto, é de criança né? mesmo, né? Com certeza. Quanto menos exposição, quanto menos isso repercutir em todos os lados, quanto menos desgaste entre os próprios pais, né? Entre pai e mãe. Quanto menos desgaste nessa relação, que ele possa conviver de uma forma mais tranquila e saudável, tanto com um quanto com o outro, menos prejuízo para ele emocionalmente, né? Com certeza, muito menos. O que eu assim, costumo dizer é, não há como prever, né? Não há como prever o que vai acontecer. Agora, o que a gente sabe de fato tem prejuízos? Tem, com certeza. O quanto esses prejuízos vão influenciar e vão, né, repercutir para essa criança, não tem como prever. Então, por isso que vale aí ressaltar. Precisa de um acompanhamento psicológico para ressignificar tudo isso, né? Se você é fã da Ana Hickman, não fica detonando o Alexandre. Não fica levando ódio. Muito pelo contrário, vai lá e fala assim, Ana,
vai com calma, faz o seu divórcio com calma, entendeu? Não fiquem fomentando ódio, que o ódio gera ódio, gente. O ódio gera ódio e sobra pro Alezinho, entendeu? Então, quem é a pessoa que a Ana mais ama no mundo? É o filho dela. Então, você que é fã dela, não fica crucificando, né, a outra parte. Já foi feito, a parte jurídica já tá toda prontinha ali. Já estão com advogados, tem a medida protetiva onde protege a integridade da Ana, já tá tudo certinho isso. Não fique fomentando ódio, porque não leva a nada. Quer falar, Tutu? Tem uma pergunta também relacionada à questão da criança. Em que momento, digamos, como é melhor, se existe o melhor nessa situação, de se abordar isso com a criança, de uma forma geral? Porque eu vejo que não é um caminho que também não dá pra não falar, porque ela tem que saber que, por exemplo, os pais não estão mais juntos. E não dá pra romantizar, talvez, essa situação de uma forma tão lúdica que a criança cresça e não entenda o que aconteceu. Mas também não dá pra avacalhar e sair gritando. Que é o equilíbrio nesse meio termo da forma mais adequada possível de um assunto tão delicado? Eu costumo dizer assim que nada que tem no mundo de bom e de ruim tá fora da gente, né? Tudo é construído por nós, seres humanos. A gente tanto faz coisas muito boas, então a gente constrói famílias bem estruturadas, cria, educa um ser humano que vai se tornar um ser humano ali mais saudável emocionalmente para a sociedade, como a gente também detona com as pessoas, né? Tá dentro da gente o que é de bom e o que é de ruim. Então, assim, com relação a um divórcio, com relação a uma relação que não tá mais, né, saudável, que vai haver a separação, fale sempre. A verdade é fundamental. A criança ela ainda é imatura em todos os sentidos, como eu já disse. E ela precisa da verdade. Ela precisa, claro, dentro do que ela consegue compreender, numa linguagem que ela consiga compreender e minimizando, né, aquilo que não diz respeito a ela, diz respeito ao casal, não à criança. Então vamos resguardar e preservar o nosso filho, né? Se os adultos fossem um pouco mais equilibrados, eles fariam isso. Né, relação mais consensual, separação mais consensual, tiraria, né, esse fardo da criança, porque, como eu disse no começo, a criança se sente responsável tanto pelo bem-estar quanto pelo mal-estar dos pais. Inconscientemente, essa criança, ela coloca tudo pra ela: eu sou o culpado pelo que tá acontecendo. No imaginário da criança é assim que acontece. Então vamos preservar os filhos, né, e vamos tentar fazer separações mais saudáveis para todo mundo. Isso mas falando isso com é ela maravilhoso. Falando a verdade sempre, numa linguagem, claro, que ela consiga compreender. Mas sempre, a verdade é fundamental. Tem que ser dito. Tem que ser dito, tem que ser dito. Eu tive no meu consultório uma situação de um casal separando que escondia do filho. Saía como se estivesse junto, de mão dada, mas a criança, ela sentia que algo não estava bem, tanto que ela chegou no meu consultório e ela correu pro divã. Não deixou nem a família entrar, ela entrou pra mim e disse: é comigo, não sou eu que não tô com a minha cabeça muito boa, então eu que vou falar primeiro. Oh, meu Deus. Então, assim, a criança sente, a criança sabe do seu mal-estar e quer se curar. E tem o desejo de se curar. Não, a verdade É aquela famosa papai foi viajar. É. Triste, Todo mundo vai né? viajar um dia. Papai foi viajar, é terrível, É né? triste, cara. Vai pra onde que o pai foi, mãe? Que ele Não, não é volta. triste, é triste. Foi comprar terrível. café, né? É. Deus me livre, cara, na cabeça de uma Falei demais, criança. né? Vocês estavam aí, falei muito. Imagina. Não, Foi de jeito ótimo, nenhum. foi ótimo. É muito bom, é muito importante bom. isso. Imagina. Tem que falar mesmo. Eu vou consultar com a doutora. Você vai pro divã? Muito bem. Vamos falar um pouquinho da Nayara? Ah, sim, da Nayara Azevedo? Dá mais ou menos uma geral rápida aqui. É uma informação que saiu hoje, na verdade, né, gente? A Nayara Azevedo foi numa delegacia da mulher lá em Goiás. Ela fez uma denúncia de violência e agressão contra o seu ex. E porque, mesmo separado, ela disse que sofre ameaças e que ela foi agredida quando ainda estavam juntos. Ela já recebeu medida protetiva da justiça, então ele não pode se aproximar, até por questão física, patrimonial, e ela falou que ele tem todos os dados do banco, eles possuem uma parceria, né, de 50% ali era dele, dela também. Então ele pegou parte do equipamento dela, que é do trabalho, da função dela, colocou no galpão e ela não tem mais acesso aos materiais. E ele está cobrando dela um valor, falando que se ela quiser usar o material de música que também é dela, ela vai ter que pagar um valor ali especificado. E o ex-cunhado dela, que é irmão do ex-marido,
também está envolvido no meio dessa história. Ela chegou até a divulgar fotos do hematoma. E foi feito, como eu disse, um seguro de vida que ela descobriu, e ela ficou muito assustada, com um valor muito alto, e quem recebia o benefício, caso acontecesse algo com ela, seria ele. Então, este, digamos, é o panorama que a gente tem neste momento com relação a Nayara Azevedo. Muitos casos, doutora, cada vez mais de violência doméstica, com famosos também, que representa o público geral, né? Eu entendo que era esperado. Depois da Ana Hickman, eu acho até que viria mais. Esse é o primeiro D, né? Então, talvez a gente ainda tenha aí Mais exposições. mais exposições, né? Nesse caso do seguro de vida, que eu acho que isso é um tema que eu acho muito doido e peculiar, uma pessoa faz o seguro de vida pela outra, coloca um valor, às vezes a pessoa não sabe. Que bagunça é essa? Eu vou dizer pra você que isso acontece muito nos homicídios. Casos famosos, em que a pessoa faz o seguro pela outra, vai lá e mata a outra e é o beneficiário. Deus me Como livre. que alguém pode fazer o seguro? Eu juro que eu não entendo. Olha isso. Como uma pessoa... Vou fazer um seguro pra você. Você é doido? Como que uma pessoa faz... Como que eu vou fazer o seguro Você pode fazer em nome do outro, né? e o outro não precisa saber? Não. Que louco! Não tem Pensa lei que- pra isso? Não, pensa que hoje é tudo digital, piorou, né? Porque hoje você contrata um seguro na tua conta, principalmente eles que eram parceiros também, contratam um seguro de vida em nome... ele, no caso, em tese, Sim. contratou um seguro para ela, Isso, beneficiário ele. isso. Então, ele pode contratar um seguro de vida para ela. Mas o seguro de vida, as empresas, de uma forma geral, ou não existe uma questão, um olhar duvidoso pra isso? não. Você põe o beneficiário o que você quiser. Exato. Exatamente, Até existirá... porque tá na cesta do banco, né? É. Você quer agradar o teu gerente, você faz. Gente, que loucura. Existirá na hora que a seguradora tiver que pagar e essa pessoa morreu de uma forma suspeita. Aí começam, não as nossas. As nossas investigações, por exemplo, pessoa que se suicida, a gente já sai investigando para ver se não tem investigação, auxílio, Tá. né? Agora, homicídio. As empresas já saem investigando, as seguradoras, para poder pagar aquele seguro ao beneficiário com tranquilidade. Então não adianta achar que vai ser beneficiário assim, porque não vai, porque todo mundo vai investigar. Claro. Entendi. A ponta final, ela é investigada, digamos que é isso. Na ponta vai acabar havendo ali uma certa dificuldade até para receber. Gente, É uma muito coisa comum. muito assustadora. Desculpa, mas eu é. acho você fazer assim à vontade um seguro no nome de outra pessoa. Que E, loucura. e as pessoas se acham tão inteligentes que elas não acham que elas serão as principais suspeitas, né? Em caso de uma Imagina, é morte. o primeiro suspeito. né? Exatamente, é o primeiro da lista. É o primeiro da lista. Vamos voltar. Não tem como. É, gente. Arthur Pires, eu fiz no Ah, louco. Esse é o Chupim da Metropolitana 98.5, também no canal Chupim o tempo inteirinho, gente. Programa na íntegra aqui no canal Chupim do YouTube, onde a gente tá com uma audiência cada vez melhor. Queria agradecer todo o carinho da galera, tá? Gente, o Alexandre, ele fala a respeito de sair do país, que é o vídeo 19. Ótimo. A gente vai ver esse vídeo agora e quem tá na Metropolitana vai ouvir o Alexandre Correa, né? Marido da Ana Hickman, que deu uma entrevista ontem pra gente. Vamos ver e ouvir. Eu preciso sair daqui justamente para poder, óbvio, no momento oportuno, quando for hora de sair, quando os problemas maiores estiverem resolvidos, não é que eu vou sair amanhã, depois amanhã, eu só vou sair quando houver oportunidade de sair para eu tentar reconstruir minha vida, pois eu perdi a Ana, minha função de agente, então eu não tenho mais serventia. Eu não tenho outro emprego. Eu vou ter que tentar minha vida em outro lugar e recomeçar minha vida. A gente sabe que os advogados são danadinhos também. Eles dão conselhos pra ambos, né? Com certeza, advogado do Alexandre, advogado da Ana Hickman, um dando conselho pro outro o que falar. Tá? Mas ele não cavou uma Isso é cova? uma estratégia ou não? Não achei. Eu achei só que ele não comentou aí que ele é sócio da Ana, né? Aham. Então ele não é só agente. Agente é uma coisa, vocês me expliquem até melhor essa coisa de agente. Em Mas outro agente é uma momento- coisa, Sócio é outra. marca e produto,
São coisas completamente Completamente diferentes. diferentes. Agora, eu, sinceramente, eu acho que ele tem que sair mesmo. É mesmo? É. Só É que, melhor claro, pra ele? E é melhor pra ela e pro filho? pra ela e pro filho, eu não sei. Mas pra ele, pessoalmente, eu acho que é melhor. Uma nova vida. Eu acho, né? Mas pra justiça, essa questão dele falar que quer sair, neste momento que está acontecendo um processo. Não, ele falou oportunamente. Tá. Quando resolver os problemas. Quando resolver tudo, Então ele é visto sai. dessa forma. E nesse momento ainda, ele não é nem denunciado pelo Ministério Público. Nós ainda estamos com uma investigação em curso. Ele pode sair e entrar no momento que ele quiser. Se ele for denunciado, condenado, aí ele terá que pedir permissão. Mas a justiça, ele tem do lugar certo, não há por que não. Certo. Doutora Eliana Passarelli, se o Alexandre Corrêa, que veio ontem aqui gentilmente dar uma entrevista pra gente, não fosse marido da Ana Hickman, fosse marido da Edileuza Sampaio da Silva, tudo isso estaria acontecendo com ele? Nada disso estaria acontecendo com ele. Nada. Nada que eu digo em termos de lei, tudo. Né? Ia ser preso em flagrante se estivesse lá, tomaria o processo da Maria da Penha, haveria o divórcio normal, distribuição normal de divórcio, mas não essa repercussão. A repercussão é uma coisa muito séria. Ela te julga, ela te detona, ela acaba com você também. Sim, mas ao mesmo tempo ela alerta muita gente. todos, né, os que em verdade tinham em algum momento receio de tornar isso tudo público. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado negativo a gente já sabe, que é o filho dela, o filho deles, né, que pode ser a coisa mais triste nessa história toda, né? Mas isso os dois têm que pesar. Não é só um, não. Os dois. Isso serve de alerta pra você que ainda não é famoso, que quer ser famoso ou famosa. Você que quer aí ser uma digital influencer de sucesso. Você que quer ser uma atriz de sucesso. Cai pra novela. Toma cuidado, porque tem a parte boa e a parte ruim também. Se acontecer alguma coisinha ruim com você, ela vem potencializada. Você acha que ele querer sair do país, doutora Patrícia, seria melhor pra todo mundo? Pra ele, pro filho e pra esse? O que vai ser melhor vai ser o que vai acontecer, né? Nesses dias aí que virão, a repercussão disso. Depende de como ele vai sair. Depende de como isso vai se estabelecer. Mas uma coisa importante a falta vai haver. Ele estando aqui no Brasil ou fora. O rompimento, aquela dinâmica familiar que havia, tudo que foi vivenciado ali vai acontecer e vai estar lá, tá registrado, né? E essa falta vai existir sempre. Não há substituição, né? E essa criança vai ter que crescer lidando com essa falta. O pai estando aqui ou estando em outro país. Último vídeo que a gente vai colocar, o vídeo de número 6, que Alexandre, né, ele respondeu praticamente todas as perguntas que foram feitas aqui no Chupim, mas ele se negou à parte financeira, né? Então a gente vai ver este vídeo e você que está na Metropolitana vai ouvir agora. Vai lá. Morei fora há anos, eu nunca vi acontecer na vida de uma celebridade ela discutir sua vida financeira em público. Isso é um absurdo. Eu fiz uma pessoa fez um levantamento para mim, tem mais dimensão do nosso problema financeiro do que da Americanas. A Americanas deixou um rombo de 42 bilhões de reais dos ícones da economia brasileira, e o problema da Ana Hickman e do Alexandre tem mais relevância que o da Americanas. Aonde o meu problema tem tanta relevância assim para ser mais importante que o problema da Americanas para a imprensa? Então, eu não vou discutir isso aqui. E acho muito errado discutir isso em imprensa. A imprensa noticia o que ela quiser. Mas eu não vou debater os meus problemas financeiros em público. Eu me recuso. Isso é bizarro. Inclusive sobre a alegação que foi feita pela própria Ana Hickman no Domingo Espetacular, falando de assinaturas que ela não assinou. Eu não vou, isso você não entra? Não, só um minuto. Eu não vou comentar nada de cunho empresarial aqui nesse programa. Esquece, nem perca um tempo em fazer pergunta. Sim, Tá? Só pra gente ficar É um direito. bem claro. Eu não vou tratar desse problema. Esse problema eu vou tratar com quem tiver que tratar, a hora que tiver que tratar, no momento que tiver que tratar. Ele é firme, hein? Sensato. É? Sensato. Sensato? Foi sensato. É. De certa forma, em meio a todo esse escândalo, é um direito, né? Mesmo você sendo uma figura pública, é um direito que você tem de querer preservar
algo da sua vida que você acha que tem Então, que preservar. mas aí nós temos mais um tipo de violência, que é a violência Patrimonial. patrimonial. né? Então ela coloca na situação de violência que ela vivia. Também acho que ele não tem que discutir nada. É. A voz dele me dá medo. E eu tava na frente. Eu vi. E eu estava na frente. Mas eu grito. Tudo bem. Eu acho também que ele não tem que discutir. Não, ela alega direito como dele, né? ela alega como uma violência patrimonial. Mas pergunto, você acha que também o fato dele não querer falar, para além da questão dele não se sentir à vontade, tem também uma relação de que não querer afetar o processo com algo que ele possa vir a falar? Sim, com certeza. É um resguardo que ele tem. Porque se ele começa a falar em números aqui, depois não batem os números lá, ou Exato. vice-versa, Então não tem dá. um respaldo. Ele pode Tem, criar um tem. problema pra ele mesmo, é isso? Sim, sem dúvida. Tem. Eu queria agradecer doutora Eliana Passarelli, promotora de justiça. Queria agradecer a Patrícia Stankovic, psicanalista e psicóloga. Muito obrigado, doutoras. Mais Agradeço. uma Foi vez, ótimo. doutora Eliana, e prazer em conhecê-la, doutora Patrícia. Prazer enorme. Espero que tenham curtido aqui esse momento. Queria agradecer a padaria Astro Rei, Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1033 no Jardim Paulista, Instagram Astro Rei Padaria, WhatsApp 943808017, que fez hoje o camarim das doutoras. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. E a gente volta amanhã, 6 da tarde. Amanhã! Tchau, gente! Tchau! Agora eu Beijo. vou fazer uma consulta.